Agora, imagina você se as forças entrarem em greve. Isso acontece, tá? Os policiais civis, por exemplo, fazem uma paralisação de advertência e decidem no final da tarde de hoje se vão mesmo efetivamente entrar em greve. Eles estão com salários atrasados e sem o 13º. Além disso, as delegacias, e a gente fala muito porque a gente tem nossos companheiros delegados, estão abandonadas pelo Estado. Falta até papel para imprimir as ocorrências. Jackson Silva. A gente não tem dignidade, não tem condições de trabalho, não tem o básico, o nosso salário. Ontem a gente fez uma ocorrência, até a parte ficou sensibilizada e pagou o nosso almoço. É vergonhoso, a gente tem que aceitar isso, mas é o que a gente está vivendo no momento. Esta delegacia do centro do Rio funciona como central de flagrante, mas falta até papel para imprimir o registro de ocorrência. O material é doado por empresas privadas. Tá faltando, às vezes, papel higiênico, a gente tem que trazer de casa, sabão, sabonete para lavar as mãos, nossa higiene, falta tudo. Aqui na cidade da polícia não é diferente. As viaturas e os veículos blindados estão sem manutenção. Isso porque as empresas responsáveis por esse tipo de serviço cancelaram o contrato. Os helicópteros também pararam de sobrevoar durante as operações de combate ao tráfico por falta de combustível. Este veículo blindado foi comprado na gestão de Sérgio Cabral e custou milhões de reais aos cofres públicos. Agora está, sim, totalmente quebrado. O Estado abandonou a gente. No sábado, os agentes pararam por 4 horas porque estão sem receber o salário de dezembro e o 13º. Quem precisou de atendimento foi prejudicado. A partir desta segunda-feira, todos os dias, 1h da tarde, todas as delegacias farão uma paralisação geral por 1 hora. Esse movimento foi pensado para não penalizar a população, para penalizar o mínimo possível. Mas nós queremos apresentar uma polícia civil que tenha mínimas condições de trabalho, uma polícia civil com um policial motivado, que no mínimo esteja recebendo em dia o seu salário. Os agentes também denunciam que não receberam o regime adicional de serviço do trabalho feito nos Jogos Olímpicos. Há muito tempo nós temos trabalhado no limite. Limite é pouco, isso há muito tempo, e eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu tenho um HD que, pelo menos até por enquanto, aos meus 36 anos, funciona muito bem, mas está aqui Dr. Marcos Amin para me desmentir, e isso pode acontecer. Eu estou aqui há 4 anos, e antes de eu estar aqui há 4 anos, eu era repórter de rua. E desde então, a gente passava por delegacias, que eu vou falar para você, dá vontade de chorar. A mais emblemática para mim, que há 4 anos eu faço essa campanha, muitas vezes até brincando, mas falando, é a tal do Rio do Ouro. Se alguém um dia passar e ver qual é a situação do Rio do Ouro, é o retrato da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Polícia essa que é uma que tem os maiores números de cessar crime, de investigação do Brasil. Isso porque a demanda aqui, meu filho de Deus, a demanda aqui é de guerra. A Polícia Civil do Rio de Janeiro é muito mais, deveria ser muito mais, ter muito mais recursos do que o próprio FBI. Isso devido à demanda e qual é o tipo de criminalidade que ele enfrenta. Mas o detalhe é o seguinte, está dependendo da iniciativa privada, da esmola, para registrar e para a gente ter o nosso boletim de ocorrência na mão. E o que eu vou falar agora, e que eu pergunto para mim se eu estou errada não, porque é uma percepção minha, não vem falar que é crise, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro vem sendo sucateada há mais de 5 anos. Isso que eu me lembre. E é verdade ou eu estou falando besteira? Sem dúvida nenhuma, Isabelle. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde, queridos amigos e amigas. Isabelle, eu vou já começar propondo uma coisa. Eu não chamaria esse movimento de greve. A greve é proibida aos policiais, civis, militares, agentes penitenciários. A greve é um instrumento de barganha. Instrumento de barganha para melhoria salarial, melhoria de condições de trabalho. Não é o caso definitivamente. A máquina está parando por falta de combustível. Estamos sem receber o salário. Ou seja, vocês não têm como mais andar para frente. Não tem como trabalhar, não tem como se deslocar. Há policiais que literalmente não tem como se deslocar. Não tem mais como ir para a delegacia, pagar comida, pagar gasolina, pagar o deslocamento, não tem. Passou daquela história de você fazer que é legal você paralisar uma categoria para melhorias. É o desespero, é não ter como se movimentar. Não ter como, é paralisação por falta de combustível no equipamento. Não tem como mais, a engrenagem não tem como mais andar. Na verdade, a Polícia Civil cessou alguns atendimentos que são importantes, para não parar o essencial. Porque se a gente parar tudo, quem sofre é a população. Nós fizemos um juramento, Isabelle, não é para governo de estado nenhum, não é para cúpula nenhuma. Fizemos um juramento para a sociedade,
para os nossos familiares e para os nossos amigos. É por eles que continuamos com o possível, com o que dá. Não chamo isso de greve. Chamo isso de paralisação. E isso que bate diretamente na vida das pessoas, a paralisação, ou vocês não terem como andar para frente, bate diretamente na sociedade. Eu vou ao vivo agora com o Jackson Silva, que tem mais informações, está no IML, né, no Instituto Médico Legal. Isso porque você tendo esse movimento, você não tem como uma polícia civil, como toda essa engrenagem continua andando, diretamente os serviços começam a pipocar entre eles no IML, não é, Jackson? Boa tarde para você. Exatamente, Isabelle, boa tarde a todos. Aqui o cenário também é de muito abandono, falta de tudo, principalmente insumos para a realização de perícia. Com isso, a liberação dos corpos também fica atrasada. E quem sofre é a família, que não tem nada a ver com isso. Quem vai falar conosco sobre esse cenário de abandono é a Denise Rivera, presidente da Associação dos Peritos do Rio de Janeiro. Você entrou lá, antes de falar conosco, é um cenário de total descaso. Boa tarde. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. De fato, nós estamos passando uma crise nunca vista, tá? Uma coisa absurda, porque nós não temos condições, as condições são insalubres, nós não temos refrigeração, os peritos, os técnicos de necrópsia que trabalham, eles trabalham numa temperatura de mais de 45 graus, é um calor absurdo, sem iluminação, você não tem como fazer um trabalho de qualidade da forma como está. Nós temos falta de estrutura, de manutenção, a estrutura do prédio está muito ruim. Isso falando do prédio da sede, vocês podem imaginar como estão os IMLs que não são aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Denise, boa tarde para você. A gente está aqui há muito tempo mostrando. Você fala, isso a gente já tentou entrar no IML de Tribobó, que eu imagino qual é a situação lá. IML de Campo Grande, onde uma vez um senhor que a gente fez uma reportagem, passou 3 dias para achar o corpo da esposa dele, para depois descobrir que estava no local de origem, porque nem informação ele conseguia. Não é a culpa dos funcionários, é simplesmente sucateamento. No ano passado, Denise, nós entramos aí e não foi no fim do ano passado, não, porque a gente está com 2016 ainda colado na cacunda. Isso a gente entrou antes do meio do ano, com os repórteres Caio Alex e também com o Fabiano Martinez, e a gente já mostrava que pelos terceirizados já tinha lixo até o topo do banheiro, não dá para se utilizar, a refrigeração que é tão importante, não preciso nem explicar o porquê de um IML, ou seja, não é só, é o que o Dr. Marcos está falando aqui, não é só uma questão de lutar pela categoria, é insalubridade num local que não tem como se tem insalubridade, que é Instituto Médico Legal, né, Denise? Olha, é uma coisa absurda. Nós temos, as geladeiras estão todas superlotadas, não conseguimos que os corpos sejam enterrados. Isso dá um problema enorme, porque não tem como fazer higienização, como limpar uma geladeira se ela nunca é esvaziada, não é? Nós temos... todo mundo que trabalha aqui está trabalhando sem salário, sem condições, a gente trabalha de forma abnegada, porque não tem, na verdade, tem muitos aqui que a gente tem que fazer vaquinha para poder dar dinheiro para que venham trabalhar, para poder ter comida em casa. Então, não tem como, esse governo, ele é covarde quando ele deixa que nós chegamos a esse nível. E a gente sabe o que tem aí, o que se fala de corrupção, de problemas com o ex-governador que está preso. E aí, como é que nós vamos pagar a conta? E também a população que vai pagar a conta. Nós chegamos a fazer uma carta, tá? Pedindo desculpas à população pelo serviço precário, pelo serviço ruim que nós estamos desenvolvendo. Mas não é nossa culpa, nós sofremos tanto quanto a população do Rio de Janeiro. Olha só, Denise, não é piada não, mas a verdade é que a situação está tão braba que depois do que você falou não dá nem para morrer mais no Rio de Janeiro. Obrigada, não. Denise, obrigada. Tamo junto aqui no Figurino de Bolinha e na luta, porque que faz, hein, companheiro? Meu pai do céu.